Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou trabalhar aqui com 25 minutos. Em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Deixa eu conversar com você um pouquinho nesta noite. Deus colocou algo no meu coração. No versículo 20. Quero pedir a sua máxima atenção nesta noite. Que você, a partir de agora, evite conversar com a pessoa que está ao seu lado, ou até mesmo transitar dentro da nave do tempo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo nesta noite. Então, que no nome de Jesus você preste atenção naquilo que vai ser falado. Mateus 11, no verso 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Corazim, elevar-se-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que se fizeram em ti, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com Sodoma do que para contigo. Coloca a mão assim no seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, envia a tua palavra, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Tira, ó Deus, toda a distração, toda a agitação, preocupação, ó Deus, ansiedade, que o teu Espírito, Senhor, possa agora ungir a nossa mente, em o nome de Jesus, Senhor, e que possamos ouvir a tua palavra e possamos praticar também a tua palavra. Que a igreja diga amém, fale com quem está ao seu lado, a sua vida vai melhorar. Vamos sentar um pouquinho. Eu já estou na igreja há quase 30 anos. Me converti em meados de 80. E nesses quase 30 anos, eu vi muita moda entrar na igreja. Eu vi a igreja, nesses anos, confrontar muita moda e aderir a muita moda. E vi também muitas pessoas ficarem pelo caminho justamente por seguirem essas modas. O que é uma moda? Moda é algo que vem e passa. De vez em quando eu fico olhando alguns filmes da década de 70, vendo ali o Rio de Janeiro, e o carro mais luxuoso da época era o Fusca, era a Brasília, né? E você fica vendo aquelas roupas daquelas pessoas, você fala, meu Deus, que coisa ridícula essas roupas, né? Mas só que essas modas, elas voltam e depois vai de novo e volta. Aí você vai olhando aquilo e a igreja, ela não ficou fora desse contexto. Mas eu afirmo para você, querido, que tudo passará, só não vai passar a palavra de Deus. Apesar de muitas modas terem entrado na igreja, passado também, a base da igreja sempre foi e sempre será jejum, oração e pregação da palavra. Essa é a base da igreja. Isso é o que sustenta uma igreja.
porque modas passam. Agora, jejum, oração e pregação da palavra. Não precisamos, amados, inventar uma fórmula mágica, inventar moda para tentar sobreviver numa época de tecnologia, numa época em que as coisas acontecem muito rapidamente. A igreja é Atos dos Apóstolos. Os apóstolos oravam, jejuavam, pregavam o evangelho, louvavam, adoravam a Deus, oravam em casa. Essa é a base da igreja. Queridos, houve um tempo que ser cristão evangélico era coisa para gente bitolada, gente burra, gente tapada, gente sem instrução. Houve um tempo em que o cristão evangélico era taxado de fanático. Lá vai o Bíblia, né? Desodorante de crente é a Bíblia, né? Lá vai o Bíblia, lá vai, né, o fanático, lá vai o bitolado. Só que com o passar do tempo, essa concepção mudou. O que era coisa para gente bitolada, o que era coisa para gente sem instrução, passou a ser chique, passou a ser moda. Por quê? Porque o jogador de futebol famoso começou a dizer que é crente evangélico. Porque a celebridade da novela das 9 começou a declarar em rede nacional que se converteu e é crente evangélica. Então, o que era coisa para gente tapada, para gente bitolada, ficou na moda. É chique, é moda. O que você é? Só evangélico, só crente, né? E é interessante, irmãos, que o negócio está tão na moda que até o diabo está dizendo que é evangélico. Eu tenho um site que manda e-mails para mim direto, um site evangélico. Eles colocam a gente a par do que acontece aí no mundo evangélico, e tem uma igreja que está orando para o diabo se converter. Está orando e jejuando para o diabo se converter, aceitar a Cristo. É sério, minha gente. Estava vendo uma manchete um dia desse no jornal: traficantes evangélicos proíbem culto afro na favela. É sério? Traficantes evangélicos proíbem culto afro na favela. Alguém viu essa manchete? Isso acontece lá no Rio de Janeiro, né? Só na nossa terra, Paulinho. Hein? Evangélica, capa da Playboy se justifica. Religião e profissão são áreas diferentes. A Ring Girl se converteu. Aquela que fica com a plaquinha lá na hora da luta lá do UFC, né, que você fica assistindo até de madrugada, não acorda para vir no culto de manhã. Ela se converteu e a capa da Playboy, quando alguém confrontou: mas você não é evangélico? Não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, totalmente diferente. Não tem nada a ver. Então, essa moda de dizer, irmãos, é chique, né? Sou evangélico, sou crente. E a quantidade de artistas gospel que para cantar, para adorar a Deus, cobram fábulas de dinheiro, pedem para fechar hotel 5 estrelas, né? Fazem uma série de exigências para cantar 2, 3 músicas.
Então virou um mercado, virou uma coisa horrorosa, porque o maior mercado hoje para se vender produtos é o mercado gospel. É o mercado gospel. O mercado mais que está em crescimento, em ascensão, para se vender o seu produto é o mercado gospel. Eu estava vendo também dentro desse site, Internautas de Cristo, depois você vai lá, fazendo propaganda. Sexy Shop Gospel. Hoje de manhã eu falei, o povo não acreditou. Saiu uma nova marca de cachaça. Cachaça pentecostal. Essa é fogo puro. Mas está na moda, né? Então, se está na moda, tem lá um rótulo gospel. Então vamos embora, vamos aderir à moda, né? Afinal de contas, nós somos pessoas instruídas, né? Cabeça aberta. Então vamos aderir às modas. Vamos deixar a moda entrar na igreja. Vamos viver o modismo. Então olhe para mim, por favor, preste atenção, irmãos. Porque Jesus falou exatamente os que eu estou falando para aquelas cidades, especialmente para Cafarnaum. E quando a Bíblia diz que Jesus falou para aquelas cidades, ele estava falando para pessoas. Estava falando para gente que estava vendo os milagres, que ouviram a pregação, que viram os milagres e não se converteram. E quando você lê versículos 23 e 24, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então olhe para mim, por gentileza. Ele está falando para a gente que participou de milagres, que ouviu a pregação do Evangelho, e Jesus viveu boa parte da sua vida em Cafarnaum. E nem assim aquele povo se converteu. E nem assim aquele povo se arrependeu dos seus pecados. Para você ter noção do que eu estou falando, irmãos. Em Cafarnaum, Jesus curou o servo do centurião. Em Cafarnaum, Jesus curou o paralítico levado pelos 4 amigos. Em Cafarnaum, Jesus curou um leproso. Em Cafarnaum, Jesus curou um homem da mão mirrada. Em Cafarnaum, Jesus curou a sogra de Pedro. Em Cafarnaum, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue e de quebra ressuscitou a filha de Jairo. Então todos esses milagres aconteceram em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia. Em Cafarnaum ele se apresenta como o pão da vida. E nem assim aquele povo se arrependeu. Mesmo vendo tudo isso, eu estive em Cafarnaum, e Cafarnaum se gaba de ser chamada a cidade de Jesus. Quando você entra em Cafarnaum, tem uma placa, tem um outdoor na entrada da cidade. City of Jesus. Cidade de Jesus. E mesmo eles se gabando, dizendo, esta cidade é a cidade de Jesus, eles não se arrependeram, não se converteram. É a mesma coisa. De eu aderir às modas, dizer que sou evangélico, dizer que frequento uma igreja, mas não ter me arrependido dos meus pecados, não ter mudado de vida, não ter mudado de trajetória, continuar vivendo uma vida pecaminosa. E Jesus fala para aquela cidade: olha,
Se em Sodoma tivesse operado os milagres que eu operei na frente de vocês, eles não teriam sofrido o peso da mão de Deus. Mas vocês estão vendo milagres todo dia, vocês estão vendo a pregação do Evangelho todo dia, e mesmo assim não mudam de vida. E mesmo assim continuam vivendo os seus pecados, vivendo uma vida dupla. Fez um comentário um dia desse, de uma rede de televisão, que uma igreja é dona dela, e proíbe os seus membros de verem as novelas da Globo, e na hora coloca um filme bíblico. Só que depois do filme bíblico, passa aquela promiscuidade daquela fazenda. Aí eu coloquei assim: acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Porque o interesse, queridos, não é abençoar pessoas. O interesse é encher o bolso de dinheiro. E a igreja não é um clube aonde eu venho passar um tempo. A igreja é um lugar de vida onde o Deus vivo se manifesta para curar pessoas, para libertar pessoas, para dar vida eterna às pessoas, para trazer paz ao coração das pessoas, para transformar as pessoas, para libertar o homossexual, para libertar a prostituta, para libertar o viciado, para libertar seja quem for, o endemoniado. A igreja é lugar de vida, a igreja é lugar onde a presença do Deus vivo se manifesta. E Jesus não é uma moda, Jesus é o Filho de Deus vivo, aquele que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará para levar não uma igreja que adere às modas do mundo, mas uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que vive o evangelho puro e genuíno, que é a palavra de Deus. Então, o que adianta eu ficar fingindo que sou uma coisa que eu não sou? Por isso Jesus, ele olha para aquelas cidades e fala: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, e tu, Cafarnaum, que se gabas dizendo: eu sou a cidade de Jesus. Você não vai para o céu, você vai para o inferno. Jesus foi muito duro com aquelas cidades. Jesus foi muito duro com aquelas pessoas. Mesmo vendo os milagres, ouvindo a palavra, não se convertiam. Não mudavam de vida. Não mudavam a trajetória. Continuavam escravas dos seus vícios. Continuavam escravas dos seus pecados. Continuavam escravas do seu dinheiro, continuavam escravas de tudo aquilo que as oprimia. Então o Senhor, ele traz uma palavra duríssima para aquelas pessoas naquela cidade. Ele fala no versículo 24: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então olhe para mim, por gentileza. Quando você vai lá no Velho Testamento e lê sobre a cidade de Sodoma, era uma cidade tão pervertida, era uma cidade tão desviada, tão longe de Deus, que quando o Senhor enviou anjos para avisar Ló, a fim que ele saísse da cidade, os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. E Ló estava tão poluído, tão influenciado pelos pecados daquela cidade, que ele quis oferecer suas 2 filhas virgens para aqueles homens,
porque eles eram seus visitantes. Uma cidade completamente pecaminosa. E Jesus fala: olha, vai ter menos rigor para eles do que para vocês, porque eles não viram os milagres, eles não ouviram a pregação do Evangelho, mas vocês estão ouvindo todo dia, vocês estão participando todo dia daquilo que eu tenho feito, e mesmo assim vocês não mudam de vida. Aí ele continua. Depois desta palavra dura, ele abre uma porta para a salvação. No versículo 28, ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhe para mim, por favor, querido. O pecado cansa. O pecado traz um peso sobre a vida da pessoa. Então Jesus, ele vem com esta palavra dura, ele vem com esta palavra, sabe, falando, olha, confrontando aquelas pessoas que ouviam a palavra de Deus, mas não mudavam de vida. E ele fala: mas para vocês que estão cansados, sobrecarregados do pecado que vocês estão vivendo, vinde a mim, porque eu vou transformar a vida de vocês. Vinde a mim, porque eu vou tirar este fardo, este peso, e vou libertá-los, curá-los, abençoá-los, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Em mim achareis descanso para a vossa alma. Um convite para mudar de vida, parar de brincar com Deus e com a sua palavra. E esse é o convite que Jesus nos faz esta noite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, cansado de brincar com Deus, cansado de religião, cansado de pecar, cansado, sabe, de não ainda ter realmente se convertido de todo o coração, de ter tomado uma posição diante de Deus, de viver um evangelho da moda, de viver um evangelho de modismo. Eu ouvi algo muito forte nesta semana que passou. Eu vi algo muito forte. Se o Espírito Santo saísse hoje da terra, se o Espírito Santo voltasse para o céu, muitos ministérios continuariam fazendo as mesmas coisas, cantando as mesmas músicas, pregando as mesmas mensagens, fazendo as mesmas obras, e não notariam que o Espírito Santo teria saído. Porque há muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus na carne, há muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus mecanicamente, sem depender de Deus, sem se arrepender dos seus pecados, sem viver uma vida de santidade, sem viver o evangelho genuíno da palavra de Deus. Fala para o seu irmão: você não precisa de uma moda gospel. Fala para o seu irmão: você precisa de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Cafarnaum. Cidade de Jesus. Não, eu sou de Jesus.
só de Jesus. Era de Jesus só no nome, mas não era de Jesus nas suas obras. Era de Jesus só na fachada, mas não era de Jesus no coração. Então ele abre essa porta. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por gentileza. Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual no momento desse. Por isso as crianças que são mais sensíveis ao mundo espiritual começam a chorar. Pessoas sentem vontade de levantar e ir embora. Porque está sendo travada uma batalha espiritual nesse momento. Eu quero que você feche os olhos, por gentileza. Curva a sua cabeça. Você não tem noção, nesta madrugada, o que aconteceu. Deus falou comigo, Deus me tirou da minha cama, falou que cadeias seriam quebradas, que uma guerra espiritual seria travada nesta noite, e não me deixou dormir mais. Deus não quer que ninguém mais viva de fachada. Porque o juízo de Deus está próximo. Jesus está voltando. Eu me converto de todo o meu coração. Ou vou ser julgado com Sodoma, com Gomorra, com Cafarnaum, Corazim, Betsaida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Pessoas aqui nesta noite que foram confrontadas com esta palavra. Estão sendo profundamente tocadas pelo Senhor. Querido, a moda passa. E nós não podemos viver de moda. Oh Espírito Santo querido, oh Senhor, oh Deus, oh Deus. Espírito Santo. Deus não quer que este culto seja um culto sensacionalista. Eu não vou pedir para ninguém ficar de pé, eu não vou fazer apelo nenhum.
Porque não adianta eu vir à frente num apelo, chorar no altar e amanhã continuar vivendo da mesma maneira. Você vai tomar uma decisão aí na sua cadeira, no seu coração. Ó Pai, louvado seja o teu nome, pela palavra que foi pregada. Eu te peço, Senhor, nesta noite, que a semente tenha caído numa terra boa. Porque a tua palavra diz que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves do céu e roubaram a semente. E ela não deu fruto. Outra parte caiu entre os espinhos. São os cuidados do mundo, o amor pelas riquezas. Abafaram, sufocaram a semente, e ela também não deu fruto. Outra parte caiu entre as pedras, que são os problemas, as lutas, e a semente também não teve profundidade. Mas outra parte caiu em terra boa e produziu 30, 60, até 100 por um. E eu te peço, meu Deus, cada coração nesta noite seja uma terra boa. Aqueles que estão em casa assistindo o programa de televisão, recebam também esta mensagem como uma palavra de Deus para os seus corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ficar de pé no seu lugar. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações recebam sim esta palavra, e que ela permaneça plantada em nós e dê muito fruto. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana para você. Não saia antes de abençoar seus irmãos.